Foi quando encontrei aquela mulher na minha cozinha, vestindo meu roupão de banho e bebendo café no meu copo favorito, que eu soube que 50 anos da minha vida tinham sido uma mentira. Ela me olhou com aquele sorriso debochado e disse: "Você deve ser a empregada do Antônio." Empregada. Depois de meio século carregando aquele homem nas costas, sendo chamada de empregada pela amante dele na minha própria casa. Mas vou começar do começo, porque essa história merece ser contada direito, do jeitinho que aconteceu. Meu nome é Maria das Dores Silva, mas todo mundo sempre me chamou só de Dores mesmo. Nasci em 1943, numa casinha de taipa lá no interior da Paraíba, filha de agricultor que mal sabia assinar o nome. Desde pequena já sabia que a vida ia ser dura, porque minha mãe sempre dizia: "Menina, mulher que não trabalha, não come." E ela estava certa. Casei nova, com 18 anos, com o Antônio. Ele era bonito, sabia conversar, tinha uns 3 anos a mais que eu e parecia ser trabalhador. Na época isso já era muito. As moças da minha idade se casavam mesmo era para sair de casa e tentar uma vida melhor. Amor era luxo que pobre não podia se dar. Nos primeiros anos moramos numa casinha alugada lá mesmo na Paraíba. Mas o trabalho era pouco, e a seca apertava todo ano. Foi quando o Antônio teve a ideia de vir para São Paulo. Lá tem muito serviço. Dores, a gente vai juntar dinheiro e comprar nossa casa própria. Essa promessa da casa própria foi o que me segurou durante todos esses anos. Chegamos em São Paulo em 1965. Eu já grávida do meu primeiro filho, o João. Alugamos um quartinho, nos fundos de uma casa no Capão Redondo. Era pequeno, úmido, mas era nosso cantinho. O Antônio conseguiu trabalho numa metalúrgica e eu cuidava da casa e do menino. Quando o João nasceu, as contas apertaram mais ainda. O dinheiro do Antônio mal dava pro aluguel e pro básico. Foi aí que eu comecei a trabalhar também. Primeiro, fazendo costuras em casa, depois saindo para fazer limpeza nas casas das madames do Morumbi. Acordava às 5 da manhã, deixava o João com a vizinha, pegava 3 conduções para chegar lá na casa da patroa, limpava aqueles casarões enormes, voltava no final da tarde morta de cansada, ainda tinha que fazer janta, lavar roupa, cuidar do menino. Mas eu não reclamava. Toda semana, religiosamente, eu entregava meu dinheirinho na mão do Antônio. "É pra nossa casa, Dores. Tô guardando tudo certinho." E eu acreditava. Claro que acreditava. Era meu marido, pai do meu filho. Os anos foram passando e nasceram mais 2 filhos. A Ana, em 1968, e o Carlos, em 1971. 3 crianças pequenas, as contas cada vez mais apertadas e eu trabalhando que nem uma condenada. Além da limpeza nas casas, comecei a lavar roupa para os outros, a fazer salgados para vender na rua. Qualquer coisa que desse uns trocados. Era nessa época que eu comecei a fazer uma coisa que nunca contei pra ninguém até hoje. Quando ia no supermercado fazer as compras da semana, eu pegava algumas coisas sem pagar. Não era por maldade, era por necessidade mesmo. Um pacote de arroz aqui, uma lata de óleo ali, algumas frutas. Nunca nada muito caro. Só o básico para completar a comida em casa. Eu justificava assim na minha cabeça. Esse dinheiro que eu estava economizando ia direto pro sonho da casa própria. Cada real que eu não gastava no supermercado era R$1. A mais que o Antônio podia guardar. Eu me sentia até orgulhosa, fazendo minha parte pro nosso futuro. Lembro de uma vez que quase fui pega. Era um sábado de manhã, o supermercado cheio de gente, e eu tinha colocado um frango dentro da bolsa. Na saída, o segurança me parou. Meu coração quase saiu pela boca, as pernas tremendo. Mas graças a Deus ele só olhou por cima e me liberou. Cheguei em casa suando frio, mas o frango estava lá, garantindo o almoço da família sem tirar do dinheiro da casa. Foram assim. 15 anos pegando no pesado, economizando cada centavo, sonhando com nossa casinha. O Antônio sempre dizia que estava guardando o dinheiro, que logo a gente ia conseguir dar a entrada numa casa financiada. Só mais um pouco, Dores. Tô quase juntando o full valor certo. Em 1980, as crianças já estavam maiorzinhas, e eu consegui um trabalho fixo numa fábrica de confecções. Era pesado. Ficava o dia inteiro em pé operando máquina de costura. Mas
O pagamento era melhor. Todo mês certinho eu entregava meu salário pro Antônio. Ele controlava tudo, pagava as contas, dizia quanto eu podia gastar no mercado. Você não entende de dinheiro, Doris. Deixa que eu cuido disso. E eu deixava mesmo. Achava que homem sabia mais dessas coisas. Que idiota eu era. Foi mais ou menos nessa época que comecei a notar umas coisas estranhas. O Antônio chegava em casa mais tarde, sempre com uma desculpa. Hora extra, parada com os colegas, reunião no trabalho. Às vezes chegava cheirando a perfume diferente, mas quando eu perguntava, ele dizia que era de alguma colega que tinha cumprimentado. Uma vez achei um papel no bolso da calça dele quando fui lavar. Era um recibo de uma joalheria, de uma corrente, de ouro. Quando perguntei, ele disse que era presente para mim, pro nosso aniversário de casamento que estava chegando. Fiquei até emocionada, mas o aniversário chegou e passou. E cadê a corrente? Doris, tive que devolver. Precisava do dinheiro para casa. Os anos 80 foram difíceis para todo mundo, mas pra gente pareciam ainda piores. A inflação comia o dinheiro. Eu trabalhava cada vez mais. E a casa própria parecia cada vez mais distante. Mas o Antônio sempre tinha uma explicação. Com essa inflação, é melhor esperar um pouco mais. Vamos juntar mais um. Em 1985, eu já estava trabalhando em 2 lugares. De manhã na fábrica, de tarde numa casa de família. Chegava em casa às 10 da noite, morta de cansada, e ainda tinha que fazer janta. Porque o Antônio não sabia nem fritar um ovo. Mas continuava entregando todo o meu dinheiro para ele. Nossa casa, Doris? Pensa na nossa casa. Foi aí que aconteceu. Uma coisa que deveria ter me dado a dica de tudo. A minha patroa da casa onde eu trabalhava de tarde comentou comigo. Dona Doris, tem um homem que parece com seu marido que sempre vejo no shopping com uma moça nova. Será que é parente dele? Meu coração gelou, mas o Antônio tinha resposta para tudo. Deve ser meu primo que veio do interior, Doris. Você não conhece. Ele tem uma namorada aí. Às vezes saio com eles. Primo. Claro, eu fui acreditar numa mentira dessas. Os anos foram passando. E eu fui percebendo outras coisas. O Antônio sempre tinha dinheiro para cigarros caros. Às vezes chegava com roupas novas, dizia que tinha ganhado de algum amigo. Uma vez vi ele com um relógio dourado no pulso. Ganhei de um cliente da metalúrgica. Foi a explicação. Eu continuava na minha batalha diária. Em 1990, além dos 2 trabalhos, comecei a vender cosméticos nos fins de semana. Batia de porta no bairro, oferecendo cremes, batons, perfumes. Cada centavo que ganhava ia direto para as mãos do Antônio. Nessa época, nossa situação deveria estar melhor. Eu estava ganhando bem nos 3 trabalhos. O Antônio também tinha um salário razoável. Os meninos já estavam trabalhando e ajudando em casa. Quando eu perguntava sobre a casa, ele sempre dizia que ainda precisávamos esperar mais um pouco. O mercado imobiliário está muito caro, Doris. Vamos esperar baixar. Ou então, estou vendo umas oportunidades melhores. Mais pra frente. Sempre mais pra frente. Em 1995, aconteceu uma coisa que me deixou muito desconfiada. O João, que já estava com 30 anos, veio conversar comigo. Mãe, o senhor está sabendo que tem uma mulher no bairro falando que o pai está ajudando ela a montar um negócio? Meu mundo tremeu nas bases. Que mulher? Que negócio? Quando confrontei o Antônio, ele ficou bravo. Que conversa é essa, Doris? Você vai acreditar em fofoca de vizinho? É uma senhora que às vezes peço para comprar remédio para ela, porque ela não tem ninguém. Eu queria acreditar, precisava acreditar. Já eram 30 anos de casamento. Toda uma vida construída juntos. Mas as suspeitas foram aumentando. Em 1997, a Ana me contou que tinha visto o pai entrando num apartamento no centro da cidade com uma mulher loira. Deve estar ajudando alguma cliente, filha. Seu pai é muito prestativo. Prestativo? Era assim que eu explicava tudo pra mim mesma. O ano 2000 chegou e eu ainda estava esperando nossa casa. Já eram 35 anos de casamento. E eu continuava pagando aluguel, entregando meu dinheiro pro Antônio, acreditando que ele estava guardando tudo certinho. Em 2001 que as coisas começaram a ficar mais claras. O Carlos, meu filho mais novo, já estava com 30 anos e trabalhava como mecânico.
Ele veio me contar uma conversa que tinha ouvido no bar. Mãe, uns caras estavam falando que o pai tem uma mulher, que já faz tempo, e que ele banca tudo pra ela. Dessa vez, alguma coisa dentro de mim despertou. Não sei se foi o cansaço de tantos anos, ou se foi a idade chegando e me dando mais coragem, mas eu decidi investigar. Comecei a prestar mais atenção nos horários do Antônio. Reparei que toda quinta-feira ele chegava mais tarde, sempre com a mesma desculpa. Tive que ajudar um colega com toda quinta-feira, religiosamente. Uma quinta-feira de maio de 2002, fingi que ia trabalhar de tarde, mas voltei para casa escondida. Vi o Antônio saindo de casa todo arrumado, com uma roupa que eu nunca tinha visto. Segui ele de longe, pegando o mesmo ônibus. Ele desceu no centro da cidade e entrou num prédio. Esperei na esquina, com o coração batendo forte. 2 horas. Depois ele saiu acompanhado de uma mulher loira, bem mais nova que eu, toda produzida. Eles estavam de mãos dadas, rindo. Pareciam um casal apaixonado. Senti o chão fugir dos meus pés. Ali estava a explicação para nossa casa que nunca vinha, pro dinheiro que eu entregava religiosamente e sumia, para todos esses anos de sacrifício. Voltei para casa em choque. Quando o Antônio chegou de noite, eu não disse nada. Precisava pensar, planejar o que fazer. Nas semanas seguintes, continuei investigando. Descobri que a mulher se chamava Valdirene, trabalhava numa loja de roupas no centro e morava num apartamento pequeno, mas bem arrumado. Descobri também que o Antônio pagava o aluguel dela, fazia as compras, dava mesada. Tudo com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Durante 3 meses, juntei provas. Segui eles algumas vezes, anotei os horários, até consegui o endereço dela. O que eu ia fazer com essa informação? Ainda não sabia. Em agosto de 2002, aconteceu a gota d'água. O proprietário da nossa casa apareceu cobrando 3 meses de aluguel atrasado. Dona Dores, seu marido disse que ia acertar essa semana, mas já faz 1 mês que ele fala isso. 3 meses de aluguel atrasado. E eu entregando meu dinheiro todo mês pro Antônio, achando que ele estava pagando as contas e guardando o resto. À noite, quando ele chegou, eu estava esperando na sala. Antônio, precisamos conversar. Ele percebeu no meu tom que alguma coisa estava diferente. Que foi, Dores? O proprietário esteve aqui hoje. Falou de 3 meses de aluguel atrasado. Vi ele ficar branco. Tive uns gastos inesperados, mas já vou acertar. Que gastos, Antônio? Eu entrego todo o meu dinheiro para você. Onde está indo esse dinheiro? Como assim, Dores? O dinheiro está guardado para nossa casa. Que casa? Faz 37 anos que você fala dessa casa. Onde está o dinheiro guardado? Quero ver. Ele começou a gaguejar, a inventar desculpas. Está aplicado no banco, rendendo o juro. Não posso mexer agora. Então me mostra o extrato. Quero ver quanto a gente tem guardado. Você não entende dessas coisas, Dores. Deixa que eu cuido. Foi aí que eu explodi. Não entendo. 40 anos trabalhando nenhuma condenada, entregando cada centavo pra você. E eu não entendo. Quero ver esse dinheiro. Agora. A discussão foi feia. Ele gritava. Eu chorava. Os vizinhos devem ter ouvido tudo. Mas ele não me mostrou dinheiro nenhum. Porque não tinha dinheiro guardado. Era uma amante para sustentar. Naquela noite não dormi. Fiquei pensando em toda a minha vida, em todos os sacrifícios, em todas as vezes que deixei de comprar uma roupa para mim para entregar o dinheiro para ele. Pensava na Valdirene, usando o dinheiro que eu suava para ganhar, morando no apartamento que eu pagava sem saber. No dia seguinte, tomei uma decisão, de confrontar os dois juntos. Queria ver a cara deles quando descobrissem que eu sabia de tudo. Na quinta-feira seguinte, esperei o Antônio sair e fui atrás dele. Dessa vez, não fiquei na esquina. Subi no prédio, descobri em qual apartamento ele tinha entrado e bati na porta. A Valdirene abriu, de roupão, toda arrumada. Quando me viu, ficou sem reação. Você deve ser a Valdirene, eu disse, entrando sem pedir licença. O Antônio estava sentado no sofá, de cueca, assistindo televisão como se estivesse na casa dele. Quando me viu, quase teve um infarto. Dores, o que você está fazendo aqui? Vim conhecer nossa sócia.
Eu respondi, olhando ao redor do apartamento. Porque, pelo jeito, ela também é dona do meu dinheiro. Foi aí que a Valdirene disse aquela frase que nunca vou esquecer. Você deve ser a empregada do Antônio. Empregada. 40 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira de trabalho. E eu era a empregada. Empregada não. Eu respondi, com uma calma que não sabia que tinha. Eu sou a esposa. A que sustenta vocês dois faz não sei quantos anos. O que aconteceu depois foi um escândalo. A Valdirene gritava que não sabia que ele era casado, que ele tinha dito que era viúvo. O Antônio tentava explicar, mentindo. Mais ainda, eu só ficava olhando aquele apartamento que meu dinheiro havia pago. Os móveis que meu trabalho havia comprado. Quanto tempo faz? Eu perguntei para Valdirene. 15 anos, ela respondeu chorando. Ele disse que a esposa tinha morrido, que os filhos eram órfãos. 15 anos da minha vida sustentando a amante do meu marido sem saber. 15 anos de sacrifício para bancar a felicidade dos dois. Saí de lá sem dizer mais nada. Voltei para casa, juntei as roupas do Antônio numa mala e deixei na porta. Quando ele chegou de noite, a mala estava lá esperando. Pode ir embora, eu disse. Vai morar com sua viúva. Ele tentou explicar, implorar, prometer que ia mudar. Já era tarde demais. 40 anos tarde demais. E o dinheiro, Antônio? Cadê o dinheiro que eu entreguei para você todos esses anos? Não tem mais dinheiro, Doris. Eu gastei tudo com as despesas. Despesas? Era assim que ele chamava Talas amante. Então você me roubou durante 40 anos. Não foi roubo, Doris. Era o dinheiro da família. Família? A Valdirene é família agora? Ele não soube responder. Pegou a mala e saiu. Nunca mais voltou. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tive que recomeçar do zero aos 59 anos de idade. Continuei trabalhando nos cursos, meus 3 empregos, mas agora para pagar o aluguel sozinha, para me sustentar sozinha. Os filhos me apoiaram. O João, que sempre foi mais calado, disse que já desconfiava de alguma coisa há tempos. A Ana ficou revoltada. Mãe, como a senhora aguentou tanto tempo? O Carlos queria bater no pai. Não adianta mais nada, eu dizia para eles. O que passou. Agora é tocar a vida para frente. Mas por dentro estava destruída. Não era só a traição. Era o tempo perdido, os sonhos desfeitos, a sensação de ter sido idiota durante uma vida inteira. Foi a Ana quem me deu a ideia. Mãe, a senhora não vai atrás dos seus direitos? Isso é sociedade de bens. Metade de tudo é da senhora. Procurei um advogado, mas descobri que não tínhamos bens para dividir. A casa era alugada. Não havia dinheiro guardado. Nem investimentos, nem nada. O Antônio tinha gastado tudo com a Valdirene durante todos esses anos. O divórcio saiu em 2003. Depois de 38 anos de casamento, eu estava livre. Mas também estava sem nada. Durante um tempo fiquei muito revoltada. Revoltada com o Antônio. Comigo mesma. Com a vida. Como eu fui tão cega? Como não percebi antes? Todos os sinais estavam lá, mas eu escolhi não ver. Aos poucos fui me acostumando com a vida sozinha. Descobri que conseguia pagar minhas contas, tomar minhas decisões, viver do meu jeito. Pela primeira vez em 40 anos, o dinheiro que eu ganhava ficava comigo. Em 2005, aos 62 anos, consegui dar entrada numa casinha pequena na periferia, financiada em 20 anos, mas era minha. A casa própria que tanto sonhei, consegui sozinha, sem ajuda de homem nenhum. O Antônio continuou com a Valdirene até morrer. Em 2010, ela me procurou depois do velório, querendo conversar. Disse que ele nunca tinha falado de mim para os filhos dela, que ela descobriu que eu existia só quando ele ficou doente. Ele falava tanto da senhora. Ela me disse. Dizia que a senhora era a mulher da vida dele, que vocês tinham se separado por outros motivos. Outros motivos. Até morrendo, ele continuava mentindo. Ele deixou alguma coisa? Perguntei. Não porque eu quisesse, mas por curiosidade. Só dívidas, ela respondeu. O apartamento era alugado, ele não tinha nada. Vou ter que sair. Não tenho como pagar. Senti até pena dela. Afinal,
ela também tinha sido enganada, do jeito dela. Hoje tenho 82 anos. Minha casinha está quitada faz 2 anos. É pequena, simples, mas é minha. Tenho meus netinhos, meus filhos que me visitam, uma vida tranquila. Às vezes fico pensando, e se eu tivesse descoberto a traição antes? E se eu tivesse tido coragem de questionar antes? Talvez eu tivesse tido uma vida diferente, mais feliz. Mas também penso, e se eu não tivesse descoberto nunca? Eu teria continuado sendo enganada até morrer, sustentando a amante do meu marido, sonhando com uma casa que nunca ia chegar. De certa forma, descobrir a verdade me libertou. Me deu a chance de recomeçar, mesmo sendo tarde. O que eu mais lamento não é nem a traição, é o tempo perdido. 40 anos da minha vida dedicados a um sonho que era mentira. 40 anos trabalhando para sustentar a felicidade de outros, esquecendo da minha própria. Mas aprendi uma coisa importante. Nunca é tarde para recomeçar. Aos 59 anos, quando muita gente já pensa em se aposentar, eu tive que aprender a viver de novo, e consegui. Agora, quando as moças novas me procuram pedindo conselho sobre casamento, eu sempre digo: filha, confie no seu marido, mas mantenha sua independência. Trabalhe, tenha seu dinheiro, saiba onde estão indo seus centavos. E nunca abra mão dos seus sonhos dos outros. Porque, no final das contas, a única pessoa que a gente pode ter certeza que vai estar lá pra gente é a gente mesma. A casa que tanto sonhei eu consegui sim. Sozinha, com meu próprio suor, aos 62 anos. É pequena, simples, mas é minha. E isso vale mais que qualquer mansão que eu pudesse ter tido com dinheiro sujo de traição. O Antônio morreu achando que tinha levado vantagem. Teve 2 mulheres, gastou dinheiro à vontade, viveu como quis. Mas morreu sem ter nada. Só dívidas e mentiras. Eu estou aqui, na minha casinha, cercada do amor dos meus filhos e netos, com a consciência tranquila. No final, quem levou vantagem fui eu. Porque descobri que a felicidade não estava na casa que eu tanto sonhava comprar com ele. A felicidade estava em ter minha própria casa, conquistada com meu próprio trabalho, sem depender de ninguém. E mesmo que tenha demorado 62 anos para chegar até aqui, chegou. E isso ninguém pode tirar de mim. Hoje, quando passo na rua e vejo aquele supermercado onde eu pegava as coisas escondido, sinto até vergonha, mas também sinto orgulho. Fazia aquilo pela minha família, pelo nosso sonho. Era errado? Era. Mas minha intenção era boa. O que era mesmo errado era o que o Antônio fazia. Mentir pra mim, roubar meu dinheiro, me fazer de idiota durante 40 anos. Isso sim era roubo de verdade. Mas não guardo rancor. Rancor é um peso que só machuca quem carrega. Eu prefiro ficar com as lições aprendidas e seguir. E a maior lição de todas é esta: nunca é tarde para descobrir a verdade. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para conquistar nossos sonhos, mesmo que seja de um jeito diferente do que imaginávamos. Minha casa está aqui, pequena, mas cheia de amor. Minha vida está aqui, simples, mas verdadeira. E eu estou aqui, aos 82 anos, para contar essa história e talvez ajudar outras mulheres a não passarem pelo que eu passei. Porque no final, a gente só pode contar com a gente mesma. E isso não é tristeza, não. É libertação.